Olá pessoal, eu estou aqui para ajudá-los no desenvolvimento de como fazer um artigo científico. Já prometi para muitos e eu decidi começar com os meus vídeos, mesmo de forma improvisada, mas eu decidi começar porque futuramente eu vou ter um local mais adequado para gravação e edição e tudo mais. Mas nesse momento eu queria ajudá-los e por isso que eu estou aqui. Vou fazer mais que um vídeo para não ficar tão maçante e etc. Os meus alunos são no final de cada formação. Em administração, por exemplo, eles são não obrigados, mas eles são convidados a desenvolver um artigo científico. Lá no método presencial nós desenvolvíamos um projeto e esse projeto poderia ter uma equipe formada por 4 pessoas e teria que atender alguns requisitos do mercado, né? Então a parte estratégica de uma empresa, a parte mercadológica, de produção, recursos humanos, financeira, fiscal e contábil. Você precisaria apresentar e esse produto, serviço poderia ser ou não viável. Hoje é diferente, né? O método de trabalho é um pouco diferente. Então, o artigo científico. Para você falar sobre qualquer coisa de um artigo científico, primeiro você precisa ter em mente a seguinte situação. Não vai caber na câmera o que eu vou demonstrar, mas pense num funil gigante. Aí você vai trazendo assim, e você tem que chegar a menos de 1 milímetro para passar a tua informação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa chegar na tua ideia e ir reduzindo. Por quê? Vou dar alguns exemplos. Existe uma equipe que já se formou, que eles decidiram falar sobre os tipos de líderes. Quando eles vieram falar comigo, eles vinham pedir opiniões. Eu não sou orientadora de TCC, né, de artigo científico. Mas eles vinham pedir opiniões, eu fiz alguns, tal, então dava todos os pitacos possíveis para eles. E veja, o que eu falo aqui são experiências. Então eu não vou citar nome, eu não vou citar quem, e você pode levar ou não essas dicas, etc. Eu gostaria muito do fundo do meu coração que você levasse para sua vida. Que para mim é tudo que eu sei e é tudo que eu consigo passar. A cada dia eu aprendo e enfim. Mas voltando lá à equipe. A equipe queria falar sobre líderes. É fácil falar sobre líderes? Relativamente. Tem o autoritário, tem o jovem, enfim. Vamos pensar que a gente trabalhe com a pessoa mais antiga, né, que não gosta de mudanças, a pessoa autoritária, a pessoa que é gestor, a pessoa que é chefe. Chefe não é líder. Chefe não faz, chefe não tá com a equipe, líder tá com a equipe, líder gosta de dar feedback, gosta de treinamento, gosta de agito e tudo mais. Então existem diferenças entre essas características. Já existe algum tipo de certificado desse jeito, de artigo desse jeito? Claro que existe. Há quantos anos vocês acham que já existia artigo científico? Há muito tempo. Então, antes de qualquer coisa, quero falar sobre líderes. Ok. Foi o que eu falei para a equipe. Ok? Vocês têm que ser muito melhor do que já existe até hoje em artigos sobre líderes. Senão vai ser plágio ou vocês vão reprovar. O que vocês acham? Eles reprovaram. Primeiro, porque tinha muita referência, era uma em cima da outra, era como se eu falasse assim,
Valenga, Cristina falou tal coisa. Entretanto, Valenga, Cristina falou tal coisa. Continuando a respeito do assunto XYZ, Valenga, Cristina falou tal coisa na página 5 do mesmo livro. Então, assim, é muita repetição. E outra, artigo científico tem que pesquisar. Você não está procurando igual eu, enquanto eu procurei várias coisas aqui para colocar sobre dicas, e vou fazer isso no próximo vídeo. Artigo científico, você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, você não pode dizer assim, isso é verdade. Porque um autor pode dizer que não. Assim como você pode dizer, tirei todas as informações lá do site do fulano, lá do João da Silva, por exemplo, e eu conheço um João da Silva, então do João, né? E o João nunca mentiu na vida. Tá escrito lá. Ele nunca mentiu para ninguém. Será? Será? Desde que ele nasceu, o João da Silva nunca quebrou um braço. Pode ter ser? Nunca quebrou um osso. Não sei. Porque dente também é osso. Então é tudo muito relativo. Você não pode ir com uma convicção só. Você não pode ir só com a minha opinião. Eu não sou ninguém, eu não escrevi nenhum livro. Então eu posso te dar uma entrevista. Opa, peraí. Então, diante da tua pesquisa, você viu que não dá para procurar livros. Então você vai em campo, você vai fazer uma pesquisa. Só que para isso, os alunos da administração já têm essa ciência. Você precisa de algumas pessoas. Não existe pesquisa, pode ver agora, a época de candidatura, não existe pesquisa com uma pessoa. Eu vou votar no X. Não, são várias pessoas de várias classes sociais, de vários locais, de forma aleatória. Não são todos. Não dá para fazer com todos. Às vezes o fulano está viajando, às vezes o ciclano não está aqui, às vezes o fulano está no hospital. Enfim, ainda mais com a pandemia. Então muita coisa mudou. Muita coisa você tem que repensar a respeito disso também. E teve uma equipe que tentou fazer essa pesquisa. Então mandou pelo WhatsApp e tal, e foi respondendo e tudo mais. Deu certo? Deu, ficou bacana. Então a amostragem deu certo, né? O F, que é a frequência, quantas pessoas estão nas classes. E diante disso você tem que encontrar um problema. Sobre o que eu vou falar? Não sei, eu vou falar sobre agora a eleição, né, desses candidatos que não têm muitos recursos, né? Então eles estão buscando vaquinhas, eles estão buscando apoio nas redes sociais, eles estão indo de casa em casa, eles não fizeram santinhos, enfim, né? Tem assim muitas ideias de propostas de artigo científico. Mas lembrando, não é de boca, não é o que eu acho, o que eu penso. Eu tenho que ter fundamentação, eu tenho que ter base teórica. E assim, os alunos da instituição que eu trabalho têm 48 livros. Então, não coloquem blog. Eu tenho um blog. E o que eu coloco no meu blog? Eu coloquei como que eu aprendi a fazer crochê. O que mais que eu coloquei lá já? Coloquei os pontos de crochê, coloquei como que eu aprendi a fazer crochê. E isso tem fundamentação científica? Não. É a minha vida. Claro que, se vocês quisessem fazer uma biografia minha, vocês teriam que pegar meu YouTube, o que eu faço no YouTube, o meu blog, o meu Instagram, o meu Facebook. Mas isso ia definir o que eu sou? Jamais. Jamais. O local que eu estou agora não define quem eu sou. Porque eu não gosto de ficar presa. Gosto de sair, gosto de estar em contato com a natureza, colocar o pé na grama. Então, assim, é tudo muito relativo, né? Você não pode ser, não, é isso e pronto. Não. Começando então, pesquisa. Primeiro pelo título. Vou definir o título.
Gente, para mim o título é a última coisa. Eu quero saber o que eu vou pesquisar. Depois eu vou vendo o título, vou mudando, vou agregando, vou diminuindo. Então, assim, esse é a última parte para mim. Assim como a introdução. Não preciso fazer já o resumo. Eu preciso pesquisar, eu preciso, sabe, bolar estratégias de como que eu vou encontrar o tema que eu quero buscar. Às vezes no meio da história lá que você encontrou um problema que você quer pesquisar e você precisa no mínimo de 3 hipóteses, então você não encontrou 3 hipóteses. E aí, como você vai ficar? Vai encher linguiça? Você vai reprovar. Ah, você vai pedir para alguém fazer? Você não vai saber fazer? Ah, mas eu não sou capaz. Qualquer pessoa é. Só que é assim, quanto mais tarde, quanto mais empurrar com a barriga, pior vai ser. Então, abriu lá o link para você postar seu trabalho. Comece a fazer. Comece a escrever, nem que seja no teu caderno, na mão, não sei. Mas comece a escrever. Eu vou dar exemplo de um livro, não é científico, é do Augusto Cury, que eu estou lendo. Então aqui no final, ele coloca a bibliografia. Não é um livro de autoajuda. É um livro que ele escreveu em 2007. Ele está falando sobre Maria, né? Maria, quem foi Maria? A maior educadora da história. 10 princípios que Maria utilizou para educar o menino Jesus. Se eu estivesse falando da educação das crianças de hoje, eu poderia até usar esse livro. Mas não ia destacar os 10 princípios. Iria falar da rebeldia, do tudo imediato, do não aceitar não, entre outras coisas, que é a minha visão, mas que eu teria que encontrar um fundo científico para que eu pudesse falar sobre a educação nos dias de hoje. Como que está a educação nos dias de hoje? Um caos. Por quê? Porque tem a pandemia, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então são situações que você pode interagir e pode buscar mais informações a respeito. Mas esse vídeo vamos ficar por aqui.